Olá, nós estamos iniciando mais um programa, Assembleia Convida, e hoje nós vamos debater um tema muito importante, que é sobre o ajuste fiscal contra os servidores públicos do Brasil. Vamos debater aqui o PLP 257, que penaliza imensamente não só os servidores estaduais de todo o Brasil, mas a prestação de serviços públicos também, que vai penalizar a própria população que utiliza as escolas públicas, os hospitais públicos e a segurança pública. Nós estamos aqui com as honrosas presenças aqui do Antônio Carlos Fernandes Júnior, que é o secretário-geral da Central de Servidor, a Central Pública, né? Que ele vai explicar para a gente como que funciona a central nova no Brasil. Ele está engajado nessa luta, a Central também tem participado de grandes manifestações em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos também aqui com o Celso Gianazzi, que é auditor fiscal da Prefeitura e representa também uma federação importante, né, que vem lutando também contra todo o ajuste fiscal e contra esses ataques aos servidores públicos em todo o Brasil. Eu gostaria de dizer o seguinte, parece que tem um VT que a gente vai passar primeiro antes de entrar no debate aqui do PLP 257, que é um projeto de lei do Executivo da presidente Dilma, que está tramitando em caráter de urgência no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e representa um dos maiores ataques de toda a história do Brasil aos serviços públicos e aos servidores. Então, quero chamar aqui esse VT para que nós possamos iniciar aqui a nossa conversa. O projeto de lei complementar 257 de 2016, que tramita no Congresso Nacional em regime de urgência constitucional, faz parte do pacote de ajuste fiscal iniciado pelo governo no final de 2014. O projeto prevê alongamento do prazo da dívida dos estados de 30 para 50 anos, com a assinatura de um termo aditivo com a União. Os estados que aceitarem o acordo terão de tomar medidas de ajuste fiscal, sendo que diversas mudanças provocam um impacto para o funcionalismo. Entre elas, o congelamento de reajustes acima da inflação, aumento da cota previdenciária, a possibilidade de perda de parcelas da remuneração que não são tidas como salário e a suspensão de novas contratações por 2 anos. A dívida do Estado de São Paulo é de 235 milhões de reais. Antônio Carlos, como que vocês da Central Pública estão vendo a pública na Central dos Servidores, estão acompanhando e como que vocês entendem os resultados perversos desse PLP 257, se ele for aprovado dessa maneira, quais serão os impactos para os servidores estaduais? Isso, deputado, é o desmonte da estrutura estável do Estado, né? Que a gente, às vezes, vem assistindo no correr dos anos, esse desmonte da estrutura estável, mas aí esse projeto veio dar uma consolidação a esse desmonte e conseguiu uma coisa muito significativa, uniu todos os servidores públicos de todos os setores, da área federal, estadual e municipal, dos 3 países, de todas as entidades de servidores públicos, conseguiu unir a todos, porque esse é um projeto extremamente danoso à sociedade. E é isso que nós estamos tentando levar à sociedade, mostrar o quanto isso é danoso à prestação de serviços públicos do Brasil. Celso, como que os auditores fiscais do Brasil estão vendo esse projeto, os agentes, né, de renda de todo o Brasil estão acompanhando e vendo e se mobilizando e, sobretudo, quais são os impactos para vocês negativos da aprovação desse projeto? Obrigado, deputado, por essa iniciativa, né, que nos dá a oportunidade de passar aqui ao telespectador a verdadeira noção do impacto desse projeto nos servidores públicos e, sobretudo, na sociedade, né, que ela é a destinatária dos serviços públicos do Estado de São Paulo, no município de São Paulo, no Estado e em todo o Brasil. Deputado, eu represento aqui, sou servidor público municipal, sou uma entidade do Fisco Municipal, dos auditores fiscais municipais, e estou também falando em nome da Federação dos Auditores Fiscais de todo o Brasil, dos municípios. E nós estamos trabalhando juntamente com as outras entidades, com o Fisco do Brasil inteiro, todas as entidades do funcionalismo, como brilhantemente disse o doutor Antônio Carlos. Esse projeto, ele teve essa capacidade, né? O lado negativo, tem o lado negativo dele que a gente vai falar um pouco mais, mas tem um lado positivo, dessa união
de todos os servidores, né? Tanto os civis como os militares, contra um projeto danoso para a sociedade, danoso para os servidores e para a sociedade. Tá. Antônio Carlos, o projeto, ele mexe na questão previdenciária, ele eleva a contribuição previdenciária de todos os servidores de 11% para 15%, ele congela salários, congela as promoções, né? Nós podemos ter aí pela frente o fim do quinquênio da sexta parte, de licença-prêmio de todos os servidores estaduais. Isso tudo que o projeto propõe, na verdade, tem a ver um pouco com o que o Alckmin, o governador Alckmin, já propôs aqui no ano passado, para vocês saberem, Celso e Antônio Carlos. O governador Alckmin protocolou dois decretos aqui, ele publicou 2 decretos, um deles congelando os salários dos servidores estaduais e um outro já congelando a chamada dos aprovados nos concursos públicos. Então, eu digo que esse PLP da presidente Dilma, né, ele é inspirado muito aqui no laboratório aqui de São Paulo, laboratório de maldades dos governos do PSDB contra os servidores. Para nós não é muita novidade. Né? Agora é triste saber que ele foi apresentado pelo governo federal, né, em nome da renegociação da dívida pública, da dívida dos estados. E uma pergunta, esse projeto, ele no primeiro momento, ele ataca os servidores estaduais, não, ainda não os federais nem os municipais. Mas isso pode se alastrar. Não, isso nós temos, deputado, como o senhor bem coloca, embora o projeto, nesse primeiro momento, venha atingir os servidores dos estados, os servidores estaduais, todos temos a clara percepção de que o momento seguinte, o day after, sem dúvida alguma, é atingir os servidores federais e os servidores municipais. Tanto que essa conscientização existe de tal forma, deputado, que todos se uniram em torno da luta contra esse projeto. E aí, o senhor trouxe aqui, o governador mandou congelamento de salário. A gente costuma dizer o seguinte: o foco está errado. Salário paga impostos e gira a economia. O cancro, o que destrói a nação, é a má gestão dos recursos públicos. Salário gira a economia. Celso, você que é especialista em arrecadação, auditor fiscal, especialista em orçamento, inclusive é mestre nessa área, advogado e é mestre em tributação. Qual a argumentação que o governo está utilizando, né? E qual seria a solução? O que os movimentos estão propondo para rebater essa argumentação de que não tem dinheiro, que baixou a arrecadação do Estado? O que vocês estão propondo enquanto auditores fiscais organizados numa federação e em sindicatos? Deputado, nós estivemos em Brasília, né, nesse movimento aí contra o PLP 257 de 2016, e como o senhor bem disse, né, o embrião desse projeto, a gente percebe o embrião desse projeto mesmo sendo aqui no estado de São Paulo, né, do governador Geraldo Alckmin, e nesse momento 16 governadores se unem à presidente Dilma Rousseff e envia este projeto para a Câmara dos Deputados. Então, a gente percebe aí claramente, né, a união, nesse momento, a união dos partidos, né, no caso PSDB, PMDB e PT, para apresentar um projeto de tamanha crueldade com os servidores públicos. A nossa federação dos fiscos municipais, ela tem atuado fortemente indicando, mostrando para a população, né, que os débitos que a União vai renegociar com os estados, a dívida dos estados, principalmente no caso, em primeiro momento dos estados, e como o doutor Antônio Carlos disse, vai atingir também futuramente, o próximo passo são os municípios. Há que se ter consciência que não é esse o foco, deputado. A gente pode atacar e tem condições de atacar, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, a sonegação fiscal nesse país, a evasão fiscal que não é dita, né? Não é dita, a sonegação fiscal nesse ponto, não é combatida. Não é combatida com rigor. Não é. Poucos ou nenhum, em alguns entes da federação,
nessa área. Uhum. O Antônio Carlos estava falando há pouco, agora, antes de entrar, da dívida pública, né, da auditoria da dívida. Verdade, então, como que você vê essa questão da dívida? Seria uma solução, uma auditoria da dívida? Como reza, está na Constituição Federal que o Brasil tem que fazer auditoria da dívida, não é isso? Esse movimento do Brasil que vocês acompanham. É verdade, deputado. O senhor colocou bem. De fato, se nós pegarmos, quem se der o trabalho de assistir a uma explanação sobre a questão da dívida pública, né? Trazemos aqui o nome da professora Maria Lúcia Fatorelli, que é deste movimento que é especialista nessa área, inclusive de renome internacional. Ela é convidada por outras nações para fazer auditoria da dívida daquelas nações. O Equador mesmo. Ela participou. Exatamente. E então nós vemos o seguinte. Só para ter uma ideia, agora a questão a semana passada, foi o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir sobre as dívidas de alguns estados e a revisão dos critérios das dívidas dos estados. E o famoso juro sobre juro. Né? E, com isso, os estados tiveram reduções nas suas dívidas por decisão judicial, né? De 47% a alguns estados 202%. Tem estado que revista o cálculo da dívida, ele passa a ser credor em vez de devedor. Na verdade, essa dívida é para pagar os juros da dívida pública, né? O Brasil hoje, ele canaliza para o pagamento da dívida só de juros, de amortização dos juros, mais de 43% do seu orçamento, da sua riqueza, que é um desfalque imenso na riqueza brasileira. Daí não vai ter dinheiro mesmo para educação, para saúde, segurança pública, assistência. Isso tem que ser combatido e esse é o grande debate hoje no Brasil, né? Tanto mudar a política de juros, né? Nós temos que baixar os juros, como também fazer a auditoria da dívida, que é um ralo, né? Que consome uma boa parte do nosso orçamento. Eu diria que é um ralo imenso, né? Sem dúvida nenhuma. Tem um rotor embaixo sugando os recursos da nação ali na dívida pública. E, permitindo só apresentar rapidamente as nossas entidades, porque todas as nossas entidades, deputado, estão de cabeça entrando na questão dessa revisão da dívida, da auditoria da dívida, auditoria cidadã da dívida. Tanto a FENALEGES, que é a federação que congrega os servidores das 5.569 câmaras municipais do Brasil, a CONFELEGES, que também nós representamos, que congrega os servidores dos poderes legislativos, dos tribunais de contas e dos órgãos de fiscalização, investigação, regulação e controle, como a pública. Todas as nossas entidades estão voltadas para esse debate da dívida pública e vamos alavancar essa questão. Então, são acho que 3 questões, né? A dívida, a política de juros e o que o Celso falou, a dívida ativa também, que é pouco, ninguém mexe na ferida da dívida ativa, né? Aqui o Estado de São Paulo tem uma dívida ativa de mais de 250 bilhões de reais. Eu não sei qual é a dívida hoje atualizada da Prefeitura de São Paulo. Pois é, deputado. Esse é um ponto importante. A auditoria da dívida é importante e a auditoria também e a cobrança da dívida ativa, tanto da União, dos estados e dos municípios. A gente vê, deputado, a dívida da União batendo na casa de 1,5 trilhão de reais. Dívida, nós acabamos de ver aqui, na introdução deste programa, a dívida de São Paulo, que vai ser refinanciada, de 230 milhões, né? Bilhões, desculpa. 230 bilhões. A dívida ativa, o que é a dívida ativa? A dívida ativa é o Estado, os entes da Federação, o Estado, a União e os municípios cobram os tributos, né? Lançam o auditor fiscal, o auditor de tributos, né? Tanto municipal, estadual e federal, eles lançam os tributos, né? E os procuradores, né, a função de cobrança essa função está determinada pela Constituição Federal para os procuradores. O que acontece? Nós temos aqui do Estado de São Paulo uma dívida na casa dos 300 bilhões, deputado. 300 bilhões. Na prefeitura? No Estado de São Paulo. Isso. No município estamos na caixa de 60 bilhões. É quase o orçamento. E o que acontece?
por que esse valor tão alto, né? E o êxito de cobrança desse valor gira em torno de 1,5%, muito baixo, né? Muito baixo. Mas por quê? Porque se dá pouca atenção, essa atenção, não temos investimentos em servidores, sistemas de informática, né? Um sistema ágil de informática, e a gente perde muito tempo, deputado, entre o lançamento do tributo e a cobrança. Então, é um quadro desesperador, né? Um dinheiro que está indo embora, incentivando... Quem são os principais devedores dessa dívida? Tem um setor que deve mais, que são as grandes empresas? Isso também Uma boa pergunta. É uma boa pergunta, deputado. Sei. Nós temos no caso, por exemplo, da União, e aí dá tristeza na gente, nos auditores, né? Quem fala dos auditores, né, como servidor, porque os auditores estão perto do lançamento, sabe quem são os devedores, né, diferentemente do servidor que está um pouco mais longe desse universo. Então, nós temos na União os maiores devedores, e isso foi o ex-ministro Joaquim Levy, divulgou uma lista dos 500 maiores devedores da União, por exemplo. Nós temos lá a Vale do Rio Doce, temos a Petrobras entre os maiores, entre os 10 maiores devedores. Então, esses são os maiores devedores e a conta vai para o servidor público. O servidor público vai pagar a conta desse ajuste fiscal com o PL 257 de 2016, deputado. Mas, ao mesmo tempo, Antônio Carlos, há uma grande mobilização dos servidores. Né? Eu queria que você falasse como que está a luta hoje contra o PLP 257. Vocês estão organizados em várias frentes, em vários estados. Eu participei de algumas reuniões aqui mesmo na Assembleia Legislativa com as entidades, mas eu sei que vocês estão correndo o Brasil com um grande movimento de resistência com os vários setores do funcionalismo público. Exatamente, deputado Janésio. Nós, as diversas entidades que estão envolvidas nesse processo estão com pontas de lança em todo o Brasil. E estamos com uma organização... É um movimento suprapartidário, suprapartidário, absolutamente... Porque do lado do governo também é um movimento suprapartidário. É verdade. Todos os partidos concordam com o ajuste contra os servidores, não é isso? Exatamente. O PMDB, o PSDB, o PT estão todos lá contra os servidores. E o movimento aqui é suprapartidário também para se contrapor ao PLP 257. E aí, deputado, eu pego bem o exemplo do Celso aqui, para dizer para você, cidadão, para você, cidadã, a estrutura de Estado, e aqui está o Celso como exemplo acabado disso, tem expertise necessária para resolver os problemas e encaminhar as soluções adequadas para os problemas da nação. Que a nossa luta é para que nós tenhamos espaço adequado e que esse espaço, para nós podermos atuar, para que as estruturas estáveis de Estado possam atuar e exercitar essa expertise que eles têm em cada área de solução dos problemas do país, tá? Mas para nós conseguirmos esse espaço, nós precisamos que a sociedade abra esses caminhos através da reivindicação. Não, nós queremos que a estrutura estável de Estado exerça e coloque em funcionamento para a nação da sua expertise, nas suas respectivas áreas. Porque esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional 257, PLP 257, ele não prejudica só os servidores públicos estaduais, mas, sobretudo, como eu disse, os usuários dos serviços públicos, que haverá um rebaixamento, que já é ruim, da prestação de serviços, não é isso? Exatamente. A população toda vai pagar caro por isso. E assim funciona em quase todos os setores, nós estamos observando isso. Eu tenho certeza que o Celso vai poder também dizer o que acontece na área dele. Nós temos diversos setores da segurança, por exemplo, que é um fator fundamental, importante para a sociedade. É um serviço que o Estado presta à sociedade, que a estrutura estável presta à sociedade, que é o da segurança. Se o senhor pegar o quadro efetivo, né, de servidores da área de segurança, que seria o necessário, ou que era o quadro de alguns anos atrás, e ver o que aconteceu com o crescimento vegetativo da população, esse quadro de segurança não acompanhou sequer o crescimento vegetativo da população. Eu tenho certeza que ele vai poder dizer com melhor... Pois é, deputado. A gente começa a observar por exemplo, nós acompanhamos aí
propositura, a discussão em torno, por exemplo, da criação da CPMF, né? O quanto o governo vai arrecadar com a CPMF. Fala-se em torno de 24 a 30 bilhões, né? Com a instituição, a cobrança da CPMF. A gente olha e vê essa dívida ativa da União, né? De 1,5 trilhão, com um índice de cobrança de êxito na faixa de 1%, deputado, a gente pode melhorar, o governo tem condições de equipar, fazer uma administração tributária, da Procuradoria cobrando essas dívidas, né? Combatendo o grande sonegador. A gente, se fizesse isso o governo, primeiro passo é fazer isso, nós não teríamos nem a CPMF, né? A discussão da criação da CPMF. É lógico, deputado, que esse é um caminho mais curto, mais fácil. Vamos instituir novos tributos, né? Então, aumentar um pouco mais a carga tributária desse país, que já é exagerada. Então, o que a gente defende é a instituição do fortalecimento da categoria das entidades do fisco, né? Criando uma lei orgânica para o fisco, né? Por quê? Porque, deputado, a gente acompanha no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro também, a gente acompanha as mazelas de alguns prefeitos, até governadores, de não criar uma administração tributária, não ir atrás da cobrança dos créditos e também do lançamento dos impostos, né, dos grandes sonegadores, dos grandes grupos. Então, não há esse interesse, a gente percebe isso, deputado. Você tem uma interferência política aí também, então, não é? Porque muitas dessas empresas financiam campanhas eleitorais, financiam prefeitos, financiam governadores, deputados, e aí se faz um pouco de corpo mole. Exatamente. E para tirar essa interferência, a gente, a FENAFIM está no Congresso Nacional diuturnamente brigando por uma lei orgânica do fisco para que seja essa interferência no ente, numa carreira típica, exclusiva de Estado, deputado, que não haja essa interferência, né? Que não se criem meios para que não se cobre essa dívida, para que não se... É uma PEC que está tramitando um projeto de lei no Congresso? No Congresso Nacional. Então, dar garantias, autonomia financeira, administrativa e financeira, para que o fisco do Brasil inteiro, não para que cobre já da população, que já como eu disse, a carga tributária é exagerada, né, sobre do cidadão brasileiro, mas é do grande sonegador. É disso que a gente fala, das grandes empresas, dos grandes conglomerados, que inclusive, deputado, são os grandes doadores das campanhas políticas aí, ó, no nosso país. Nós só vamos fazer um rápido intervalo e voltamos aqui com esse debate importante sobre o ajuste fiscal contra os servidores públicos, o PLP 257, vamos falar das terceirizações, da reforma da Previdência, dentro de alguns instantes. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, debatendo hoje o ajuste fiscal contra os servidores públicos brasileiros. Antônio Carlos, você estava falando há pouco sobre a tramitação do projeto do PLP 257 no Congresso Nacional. Como que anda essa tramitação? Ela está em regime de urgência? Isso. De fato está em regime de urgência, o que até nos causa algum espanto, porque há um acordo feito tanto com o relator do projeto, que é o deputado Espiridião Amin, de Santa Catarina, de separar o projeto em duas partes, uma que trata da renegociação da dívida especificamente e o outro que trata das contrapartidas. Este mesmo compromisso foi assumido pelo ministro Berzoini, também com as entidades todas dos servidores públicos, quando, visitando uma audiência com ele a semana passada, ficou decidido que ele iria fazer essa separação. Só que até agora não aconteceu, está certo que temos aí a questões outras sendo discutidas no Congresso, mas estamos atentos, quero dizer que nós estamos atentos. Eu quero aproveitar aqui esse momento e fazer um apelo à presidente Dilma, que já foi, né, já sofreu o impeachment da Câmara dos Deputados praticamente, dificilmente vai permanecer no cargo, porque por toda essa situação não tem mais correlação de força, que ela retire o projeto, porque como que a presidente Dilma do PT apresenta um projeto contra os servidores? É um absurdo total. Então que ela tenha a dignidade nesse último momento, nesses poucos dias que ela tem,
de retirar esse projeto que vai destruir os servidores públicos brasileiros. O senhor nos permite replicar esse seu apelo nas Sem nossas... dúvida nenhuma, que ela faça, gostaríamos muito de que ela tenha replicar um esse seu mínimo apelo. de dignidade, porque o Temer vem aí com ajuste fiscal pesado, ele vai intensificar o ajuste fiscal, não precisa que ela mantenha esse projeto, porque ele vem com o rolo compressor contra os servidores. Nós sabemos que vem aí um dos maiores ataques, né, com o governo Temer. Nós temos que nos preparar para fazer o enfrentamento, né? Celso, queria que você falasse um pouco sobre essa reforma da... Uma das propostas do PLP é o aumento do desconto em folha de pagamento de 11% para 14%. Só que nós já fomos golpeados em 2003 com a reforma da Previdência. Isso. A emenda 41, a famosa e perversa emenda 41, que prejudicou sobretudo os aposentados e pensionistas, que já tem o desconto. Mas tem um movimento também da PEC 555, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, deputado, nós estamos já nos últimos 15 anos só atrás das pautas negativas que o governo federal, os governos estaduais e os municipais também estão impondo aí aos servidores do Brasil inteiro. Em 2000, com a PEC, com a reforma da Previdência, em 2003, aquelas pessoas que não tinham um tempo adquirido, veio a emenda constitucional 43 e instituiu a cobrança novamente da contribuição previdenciária dos aposentados e dos pensionistas, né? A quem já tinha uma vida longa de trabalho, de prestação de serviço público, tinha contribuído todo esse período da sua vida profissional, após se aposentar, ela veio a emenda constitucional e atribuiu a nova cobrança. Então, a partir dali, instituiu novamente, o servidor passou a contribuir. Né? Essa PEC, ela foi discutida, ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal e, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal entendeu que não vigorava o princípio do direito adquirido ali naquele momento, né? Foi um baque para todos nós. Ali, já temos ali o aumento e agora o governo propõe, né, nessa renegociação com os estados, a elevação. Também, outra coisa que a gente vai pontuar também, deputado, é essa interferência do governo federal nos governos estaduais, ferindo o pacto federativo até, né? É também outra questão a ser levantada. Mas, voltando, o governo federal propõe o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% para todos os servidores. Porque 11 já é demais, agora 14, né? Junte-se a isso o desconto do imposto de renda de 27%, então um servidor público vai trabalhar com um desconto quase de 50% na sua folha de pagamento. E tendo pagado, né, a vida inteira, exatamente, né? Ele pagou a vida inteira para se aposentar e, de repente, lá em 2003, vem essa nova cobrança, né? Ele voltar a contribuir. Então, tem a PEC 555, que está no Congresso. A gente tem trabalhado, os servidores públicos têm trabalhado fortemente, né, para corrigir essa injustiça que foi feita, né? Essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade. E ela está na pauta do dia, está sendo colocado pedido, nós reforçamos, revalidamos os pedidos para ela ser colocada em pauta. Passou por todas as comissões, está em condições de ser votada, deputado. Antônio Carlos, me parece que o Brasil é o único país do mundo onde uma pessoa se aposenta e depois ela continua tendo que contribuir com o seu instituto de previdência, depois já de ter contribuído. Eu nunca vi. Parece que não existe no mundo nem um sistema previdenciário como esse. Que tem essa característica. Isso vale fazer uma observação, deputado e Celso, que a Previdência, durante muitos anos, né, ela foi extremamente superavitária, como ainda é. De fato, ela ainda é superavitária. O que se discute é o que poderá acontecer no futuro. Muito bem. E a pergunta que fica, deputado, o que foi feito com a montanha de dinheiro que se colocava na Previdência, que os trabalhadores todos colocavam nos cofres da Previdência e tinha um número pequeno de aposentados naquela altura, né? Então era um cofre abarrotado de recursos. Onde foram parar esses recursos? Que seriam os recursos dos trabalhadores, exatamente, que para hoje se aposentarem e terem sossego.
O que foi feito desses recursos? Essa é uma pergunta que nós gostaríamos muito de aprofundar. Exatamente. Alguns dizem, por exemplo, há algumas teses que falam o seguinte, que esses recursos serviram, por exemplo, para se construir, apenas a título de exemplo, a Ponte Rio-Niterói. Tá? Ora, se foi isso, tá? Que não seja fundo perdido. Então, a exploração do pedágio da Ponte Rio-Niterói pertence aos trabalhadores do Brasil, que devem a essa exploração do pedágio, então pertence à Previdência. Os recursos deveriam voltar para a Previdência via a execução desse serviço, a concessão desse serviço, e assim, em outros casos tantos. É uma pergunta que tem gente aí tentando fazer a resposta dela. Com certeza. E também nós podemos trazer a pergunta para o nível estadual. Aqui em São Paulo nós tínhamos o IPESP, né, que era o Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais, que também utilizou durante muitos anos o dinheiro dos servidores para a construção de delegacias de polícia e de órgãos públicos, né, saqueando o dinheiro Nós tentamos instalar, inclusive, uma CPI do IPESP aqui para trazer de volta o dinheiro dos servidores, quando aqui em 2009 o ex-governador Serra apresentou 2 projetos de lei atacando 2 carteiras previdenciárias aqui de trabalhadores, dos advogados e dos cartorários, e que ele colocou em processo de extinção, e até hoje nós temos um movimento, aqui entramos no Supremo Tribunal para revogar a legislação, para que os trabalhadores dessas 2 categorias profissionais fossem reparados com essa injustiça cometida, inclusive pela Assembleia Legislativa, que votou a favor. Então, essa é uma pergunta que nós queremos trazer também para aqui o IPESP, né? E, Celso, eu queria falar o seguinte, você que é especialista em sonegação, há sonegação também de grandes empresas e até de estatais para a Previdência, né? A sonegação, o ex-ministro Berzoini, ele, quando foi ministro do Lula, ele disse que naquele momento existia uma dívida de mais de 100 bilhões de reais com a Previdência, com o INSS, que tem uma sonegação histórica imensa, que não é cobrada também, de grandes empresas que não pagam a Previdência, né? Então, como que você vê essa questão também da sonegação para o INSS? Então, a Previdência não está quebrada no Brasil, ao contrário, como muito bem disse o Antônio Carlos, né? Da superavitária, acontece que tem uma grande sonegação, os trabalhadores não sonegam, mas os empresários sonegam. Deputado, eu só vou voltar àquele ponto que o senhor falou do Estado de São Paulo, eu trago um pouquinho mais aqui para o município de São Paulo. Após a promulgação da Emenda Constitucional 40 de 2003, nós temos lá no parágrafo 8º que se determina que há que se ter a correção, né, dos benefícios pagos de forma permanente, no reajuste para corrigir os benefícios de forma permanente e real, né, nos termos da legislação superveniente. Então, ou seja, os estados e municípios terão que fazer suas leis para que implementar uma política de reajuste dos benefícios. Por que eu digo isso? Nós temos aqui o município de São Paulo, nós tivemos lá em 2003 a emenda 40, né, com a reforma da Previdência. A partir daquele momento, todo servidor que entrasse no serviço público, a partir dali acabou a paridade no serviço público, né, a isonomia, a paridade no serviço público. E os servidores que naquele momento não detinham o tempo para a aposentadoria nos termos da legislação anterior, eles teriam seus salários, né, seus vencimentos corrigidos com a média das maiores contribuições num período longo, né, estipulado. E atribuía isso a uma legislação municipal ou estadual para fazer essa adequação e essa correção. Aqui nós temos aqui no município de São Paulo, por exemplo, quase 13 anos, deputado, 13 anos com a inércia do poder público, penalizando esses servidores, né? Penalizando, porque estão há 13 anos sem o reajuste, né? Ou seja, não, eu estou até... Eles não é sem reajuste, eles estão com 0,01% famoso repetidamente aqui no município de São Paulo. E não há uma legislação que crie um índice de correção de salário. Não então, é respeitada a data base salarial dos servidores? Né? Deputado, corriqueiramente é o 0,01 para valorização do servidor público. Né? Então, o servidor público presta o seu serviço à comunidade. Antes
servidores, nós somos cidadãos. Então, a gente quer um serviço de qualidade e não é possível dessa forma, né, com uma estagnação do salário desses servidores há 13 anos. Então, há algumas entidades aqui no município de São Paulo que já entraram aqui com mandato de injunção, obrigando, né, para que o município publique, encaminhe para a Câmara Municipal uma legislação regulando este assunto. Assim como o município de São Paulo, ocorre em vários municípios do Brasil também. Nisso, os dois governos estão juntos, né? O Haddad e o Alckmin estão de mãos dadas aqui, atacando os servidores públicos, não respeitando a database salarial, nem na prefeitura e nem aqui no estado também. O governador Alckmin tem desrespeitado há muito tempo uma lei que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa em 2006, que não é respeitada o reajuste, pelo menos a reposição das perdas inflacionárias. Isso não acontece aqui. Antônio Carlos, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, que trabalha muito e vocês lutam em relação na luta, vocês estão numa luta frenética contra a aprovação do PL 4330, o projeto das terceirizações dos serviços públicos. Queria que você falasse um pouco dessa luta, que é um projeto perverso, que pode arruinar todos os servidores públicos do Brasil, um dos maiores ataques também feitos por essa legislatura, né? O projeto tramita no Congresso, é um projeto de um deputado, né? Isso daí, né? O senhor foi na ferida agora, deputado, que exatamente esse projeto da terceirização deu o start da criação da Pública, a Central Sindical. É o projeto de um deputado do PMDB, não é? Do Sandro Mabel? Sandro Mabel. Mas que foi bastante apoiada por alguns setores, inclusive setores sindicais, tá? Que fez com que nós decidíssemos por criar uma central sindical, a Pública foi criada aí. E o que nós falamos? A sociedade, nós precisaríamos muito, deputado, e que bom que surgem essas oportunidades como essa que o senhor abre aqui, para que nós discutamos com a sociedade o quanto a sociedade perde com essas matérias, né? Que são, às vezes, levadas de uma forma distorcida à sociedade, né? Mas que nós temos o dever de levar à sociedade o seguinte: gente, a sociedade perde com a terceirização. O trabalhador, de uma maneira geral, perde com a terceirização. A Previdência perde. Por quê? Porque existe uma verdadeira indústria de empresas prestadoras de serviços que surgem e desaparecem do nada, por mágica, e sonegando por completo o recolhimento da contribuição previdenciária, por exemplo, do empregador. Tá? E com isso criando vazios imensos, sem contar que isso provoca a diminuição na iniciativa privada, no trabalhador da iniciativa privada, a diminuição da sua média salarial, da sua média de ganho. Tá? Porque a terceirização vem de uma forma, que não é o caso de aprofundar agora, mas vem trabalhar fortemente para essa redução. Eu quero só complementar ainda, para não perder o gancho da sua colocação e da colocação do colega Celso, que também o senhor falou do IPESP aqui, que houve uma... Eu sou servidor público da Câmara Municipal de São Paulo, eu sou servidor municipal. Vocês contribuem com o IPREM. Com o IPREM. E o IPREM também, há anos atrás, teve um prefeito que o IPREM era superavitário também, como toda a Previdência era, e simplesmente lançou mão de 200 milhões de reais do IPREM para outros fundos, outros objetivos, e o IPREM nunca mais viu esses recursos. Né? Então, nós temos que ir um pouco atrás dessas situações. Nessa linha, deputado, até complementando aqui, pegando esse gancho, a gente está de olho, né, temos o IPREM aqui no município de São Paulo, temos o IPREM, e agora o prefeito Fernando Haddad encaminhou à Câmara Municipal a criação do SampaPrev. Nós estamos, sim, ficamos estarrecidos, né, assim, como não foi discutido, esse projeto não foi discutido com os servidores, e a gente tem feito, né, esse trabalho de acompanhamento, principalmente, deputado, na constituição dos gestores desse fundo. A gente observa
no Brasil inteiro, as mazelas que são feitas nos fundos, na Petros, do Banco do Brasil, em vários fundos, né, de pensão. Então, com desvios de dinheiro, com má gestão dos recursos dos servidores. Aqui, esse projeto, ele não contempla uma paridade dos representantes dos servidores. A gente vai brigar, a gente vai pautar isso na Câmara Municipal, junto aos vereadores, para defender o interesse dos servidores aqui no município de São Paulo, para que não tenhamos no futuro, né, servidores aposentados, sem recursos, vai pedir ajuda a quem? Você está falando do Sampaprev, que nada mais é do que uma espécie de privatização da Previdência, né, da destruição da Previdência pública. Esse projeto do Fernando Haddad, que foi encaminhado para a Câmara Municipal, ele é inspirado, na verdade, ele é uma cópia do projeto que o governador Alckmin encaminhou para a Assembleia Legislativa e que foi aprovado aqui. Logicamente, eu votei contra, nós fizemos oposição, obstruímos a votação, mas o governo tem maioria, o projeto foi aprovado, apesar do nosso voto contrário e da nossa oposição sistemática ao projeto. Mas aqui o Alckmin, em 2011, criou o SPPrev complementar, que vem com, né? E esse projeto do Haddad é uma imitação, é o mesmo projeto. Quer dizer, o Haddad, né, que é prefeito do PT, imitou um projeto do Alckmin, pegou, copiou e jogou para a Câmara Municipal, que é um ataque, é lógico, vai esvaziar o caixa do IPREM, aqui esvazia do SPPrev. É um absurdo essa divisão e essa tentativa de privatização da Previdência. Isso vai prejudicar imensamente os trabalhadores que estão se aposentando, os pensionistas. É um dos maiores ataques aos servidores, esse processo de privatização. E nós já tivemos a emenda 20 do Fernando Henrique, que prejudicou os trabalhadores, depois veio a emenda 41, né, do Lula. E nós estamos preocupados, Antônio Carlos e Celso, com uma possível nova reforma que virá, né? Me parece que com esse projeto, essa proposta da Ponte para o Futuro do Temer, do PMDB, e agora ele deve assumir a presidência e vai apresentar isso para agradar o mercado, ele vai, né, mais uma vez, tentar fazer uma reforma da Previdência contra nós. É muito preocupante isso, o que vem, né, esse projeto, essa ponte para o futuro, vai atacar os servidores públicos novamente. Então, nós temos que estar organizados para fazer frente a uma nova reforma da Previdência. E aí, deputado, como o senhor bem faz esse alerta, convém a gente ressaltar bem claramente isso, que os servidores públicos do Brasil todo, né, Celso, temos que estar muito atentos, porque no meio dessa confusão generalizada que nós estamos assistindo, né, da Câmara dos Deputados, de repente coloca-se no bojo e aprova coisas assim que você nem percebe quando de repente está aprovado algum projeto extremamente danoso, não só aos servidores públicos, à sociedade. Isso precisa ficar muito claro. Nós temos absoluta consciência que os servidores públicos, a estrutura estável do Estado, tem que fazer correções, tem que fazer ajustes na sua estrutura, tá? E estamos abertos a discutir esses ajustes e fazê-los na medida que forem sendo detectados e discutidos. Mas a sociedade tem que entender, tem que perceber a estrutura estável como parceira dela na democracia. Não tenham ilusão, telespectadores, não tenham ilusão, servidores públicos e sociedade. Essa ponte para o futuro traz pontos importantes, né? A reforma tributária, se for colocada a reforma da Previdência, não tenham ilusão de que isso serão projetos, serão pontos atacados para combater a sonegação, né? A reforma tributária, para cobrar do grande devedor. Se não houver uma mobilização dos servidores que nós somos a sociedade, deputado, nós somos a sociedade. Então, a gente quer um servidor público valorizado, né? Valorizado e para que ele possa prestar bons serviços para a sociedade. Então, um servidor público valorizado só vem com investimentos em pessoal, salários, tecnologia, principalmente tecnologia. É nisso que a gente se apega, é nisso que a gente quer mostrar à sociedade a importância aí dos servidores públicos. Essa ponte para o futuro é a ponte para o passado, né? Para o neoliberalismo, a ponte para o horror, para a morte, na verdade, porque ela significa cortes de direitos sociais, trabalhistas, previdenciários. A gente
Nós, servidor, eu também sou servidor público, Exatamente. diretor de escola pública aqui em São Paulo, nós temos que estar muito mobilizados em todo o Brasil. E a pública vem fazendo, né, uma mobilização, vocês são bem articulados em relação ao 257, eu sei que Isso. tem audiências públicas pelo Brasil todo. Exatamente, vamos participar de uma, inclusive, em Santa Catarina, agora dia 25, em Florianópolis, Aham. uma audiência pública do 257. do 257. Porque o relator é de lá, né? Porque o relator é de lá. Ah, tá. É o deputado Spiridione. Spiridione. Agora, o que a gente bate forte a estrutura de Estado, gente. Eu me lembro de ter prestado, a gente fazia exame de admissão para poder entrar na estrada pública. Eu estudei no Caetano de Campos. Como era difícil entrar no Caetano de Campos, que era um ícone da educação. Uhum. Como é que nós saímos em tão pouco tempo, em uma existência de uma vida, de uma geração, historicamente muito pouco tempo, daquele estado em que o bom era estudar a escola pública, o aluno bombado é que ia para a escola particular, e para esse descalabro que nós estamos vivendo hoje. Então, é isso que nós precisamos muito da ajuda da sociedade para fazermos políticas de Estado, para que os agentes políticos tenham um campo fértil para fazer as políticas Com do governo. certeza. Deputado, nós aproveitamos essa oportunidade, nós acompanhamos aí alguns pronunciamentos que o senhor tem feito na tribuna aqui desta casa, na Assembleia Legislativa de São Paulo, contra o PL 257 de 2016. A gente gostaria que essa ação fosse copiada, fosse repetida por vários parlamentares, não só aqui do Estado de São Paulo, como do Brasil inteiro. Então, a gente gostaria também, né, Antônio Carlos, de intensificar essa conversação aqui dentro da Assembleia Legislativa, fazer uma audiência pública aqui também, né, envolvendo todos os servidores, né, ampliar essa discussão e mostrar o que de fato está acontecendo para a sociedade como um todo. Não, nós estamos com os espaços abertos aqui na Assembleia Legislativa, já propus isso para os sindicatos, que nós temos que realizar um grande encontro aqui na Assembleia Legislativa, uma grande audiência pública, para pressionar os deputados aqui dos vários partidos a entrarem nessa luta também contra a aprovação do 257. É muito importante, eu já deixo aqui à disposição de vocês. E nós já nos somamos à sua iniciativa. Ótimo, deputado. vamos somar as forças, sim. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, eu quero agradecer muito a presença de vocês, Antônio Carlos, parabenizar vocês pela mobilização em todo o Brasil contra a aprovação do 257, contra a aprovação do 4330, o projeto das terceirizações, que é um dos maiores ataques também aos servidores, em defesa do trabalho que vocês têm feito aqui, denunciando, né, esses ataques todos. Quero agradecer ao Celso também, que tem dado uma grande contribuição nessa área tributária, nessa área de arrecadação, e mostrando que tem dinheiro, se não precisa de arroxo salarial, não precisa congelar salário de servidor, porque nós temos muito dinheiro aí. A questão não é que para o governo o servidor público não é prioridade, ele não valoriza, não é porque não tem dinheiro, porque o dinheiro está aí. Agora tem que atacar essa questão da dívida pública, política de juros, a questão da dívida ativa, que o Celso levantou muito bem, a questão da sonegação. Então tem jeito, assim, tem saída. Agora, a questão é qual a prioridade do governo. Nós somos totalmente contra o ajuste fiscal, estamos todos juntos contra a ponte para o futuro, contra o ajuste do Alckmin, do Haddad, e vamos somar todas as nossas energias e forças. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos a agradecemos, oportunidade, deputado. deputado.